Se o Brasil fosse destruído por IAs, como você acha que seria? Bom, pelo menos é assim que muita gente imagina que seria. As ruas estariam tomadas por robôs armados, literalmente tocando fogo em tudo que a nossa sociedade construiu. Paia demais. Pois é, as pessoas imaginam que esse seria o pior cenário das IAs, em que as IAs controlam máquinas que fisicamente saem por aí destruindo as coisas fisicamente. Agora, será que seria assim mesmo? Quer dizer, eu não diria que esse cenário é totalmente impossível e jamais vai acontecer no futuro do Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas convenhamos que isso aqui é extremamente, absurdamente improvável. Pelo menos nos próximos anos. O fato é que IAs ainda não são boas o suficiente para, de forma consistente, controlar um robô para fazer tarefas não repetitivas e variadas. Tipo, sei lá, pilhar uma cidade ou, de repente, limpar uma casa. Porque para pensar, né? Para limpar uma casa, um IA precisaria, por exemplo, trocar o lixo, saber o que deve ser jogado no lixo e usar os produtos de limpeza certo nos lugares certos. Só para citar algumas coisas. E, de forma não tão diferente, eu diria que destruir uma cidade ou um país também não é muito diferente. Envolve variações como atirar, arrombar portas e também sair correndo por aí. Coisa básica. E, sinceramente, a gente ainda tá bem longe de um cenário como esse. Por isso aqui ainda é muito mais ficção de filmes do que realidade. Mas acontece que essa aqui não é a única forma de destruir um país. Antigamente, a riqueza de um país estava muito concentrada na sua terra e que tipo de recursos ela poderia oferecer. Mas hoje a riqueza de muitos países não está tanto na terra, mas na mente de pessoas. Se antes as pessoas não precisavam aprender a ler e escrever para trabalhar, hoje em dia é diferente. O fato é que atualmente, ao longo da vida, desde pequenininhos, nós vamos aprendendo e aprendendo e aprendendo, para no final a gente se qualificar tanto que nós podemos exercer um trabalho que produz muito mais riqueza. E se tem um ser humano produzindo dinheiro, capital, a gente pode chamar isso aqui de capital humano. Bom, e por várias gerações as pessoas estudavam bastante durante a sua vida e aí ganhavam um prêmio ali quando elas iam trabalhar, que seria um emprego que paga o suficiente para viver em uma sociedade moderna. Claro que não falta exemplos de alguém que acabou estudando bastante e ainda assim teve dificuldades financeiras, mas digamos que até agora esse foi o grande acordo não escrito da sociedade. Estude o suficiente para ter uma vida melhor depois. Só que atualmente está acontecendo algo curioso. Imagina que você seguiu todo o processo, seguiu à risca o manual, tudo certinho, se dedicou muito, só que quando foi chegar bem na sua vez de entrar no mercado de trabalho, você imaginava que ia conseguir uma coisa, mas descobriu outra. Você descobriu que existe uma IA que faz exatamente o que você faria, só que ela é muito mais barata e rápida. E aí, resultado, você fica sem emprego e se lasca. Isso é terrível. E não é só uma tragédia de uma pessoa que tem sentimentos, sonhos e medos reais, mas também é um desperdício de investimento em capital humano, porque muito foi investido nessa pessoa para ela não conseguir exercer essa função por conta de que ela foi substituída por um IA. Houve investimento em capital humano, mas não houve o retorno esperado. E fora isso, ainda tem o caso dos operadores de telemarketing, que eles não precisam de tanto estudo assim, mas apesar disso, ainda podem ter seu emprego roubado por IAs. Então é nesse aspecto muito mais pé no chão, muito mais distante de filmes de ação, que IAs podem acabar com o mercado de trabalho e talvez, quem sabe, no pior dos casos, destruir um país como o Brasil. IAs podem simplesmente acabar com a empregabilidade de tanta gente que vai acabar rompendo os acordos da sociedade. Isso pode destruir um país, ou pelo menos é isso o que aconteceria em teoria. Porque é claro que nem tudo são coisas ruins. Tem um emprego como o de juiz, que dificilmente será substituído por IAs. As IAs vão ficar, na verdade, lado a lado dos juízes, tornando seu trabalho muito mais produtivo e possivelmente vão até ganhar mais. Pois é, esse é um fator positivo das IAs no mercado de trabalho. Mas fora isso, tem algo ainda mais impressionante e difícil de quantificar: o desconhecido. E para entender esse fator,
olhe para isso aqui. Imagina só que quando começaram a conectar um computador com o outro, quando começaram o que seria o princípio da rede mundial de computadores, a internet, a galera no início dessa época não tinha a menor ideia das consequências disso. Aqui no início da internet, muita gente estava super empolgada e também preocupada de como que isso poderia afetar o mercado de trabalho. Agora, lá no início, ninguém imaginaria que, sei lá, daqui iriam sair, sei lá, motoristas de aplicativo. Claro que hoje, se a gente for parar para ler toda a história da internet, parece que talvez fosse quase inevitável um aplicativo em que você pode pedir carona. Mas isso não era nada óbvio há várias décadas atrás lá no início. E a internet não só criou esse emprego de uma forma muito inesperada, mas entregadores de aplicativo também, ninguém poderia prever lá no início, muito menos criadores de conteúdo. E fora isso, imagina a quantidade de empregos que a internet gerou só para poder vender serviços e produtos online. Fora toda a galera responsável pela estrutura física da internet. E se o seu emprego hoje não foi criado pela internet, eu diria que tem uma chance de que, de alguma forma, em algum grau, o que você faz hoje ainda assim depende dela. Tipo, sei lá, a profissão de médico, ela certamente não foi criada com a internet. Mas um médico tem muito a ganhar com marketing nas redes sociais ou com o uso de plataformas que podem agendar consultas, ver exames de pacientes ou emitir receitas de remédios. E tudo isso usa a internet. Ela simplesmente está em tantos lugares no nosso dia a dia profissional que a gente acaba nem sequer percebendo mais a sua presença. E de certa forma isso aqui pode acabar acontecendo com outra tecnologia, com as IAs, por exemplo. As IAs podem simplesmente substituir alguns empregos e em outros trabalhar lado a lado para aumentar sua produtividade. E de maneira mais imprevisível ainda tem uma terceira possibilidade. IAs, elas podem, por exemplo, criar empregos inteiramente novos. A geração seguinte da sociedade vai ter profissões que hoje nem passam na nossa cabeça que podem existir. Esse é um argumento forte a favor das IAs. Elas podem ter um efeito inesperado, que ninguém sabe como, que pode ser muito positivo. E para visualizar esse efeito positivo, imagine que isso aqui equivale a 10 milhões de empregos perdidos. E isso aqui equivale a 10 milhões de empregos novos gerados. Se digamos que a IA fez perder 10 cubinhos vermelhos, ou seja, ela roubou 100 milhões de empregos, teremos essa quantidade de dano causado ao mercado de trabalho. Mas e se a quantidade de empregos novos for equivalente a 11 cubinhos brancos, a 110 milhões de novos empregos? Isso significa que se a gente comparar um com o outro, nós teremos um saldo um pouco maior na criação de empregos. O saldo vai então um anular com o outro e se demonstrar positivo. Seria então nessa conta de padaria um saldo de 10 milhões de novos empregos, o que parece muito bom em teoria. Mas tem um grande problema com esse argumento. Não dá para ter certeza de que o saldo vai ser positivo. Seria preciso exigir de um país e essencialmente talvez até a humanidade inteira fazer um grande salto de fé nessa tecnologia. O que, se der certo, vai ser show. Teremos um saldo positivo de mais empregos. Mas no pior dos casos, pode ser bem ruim. Então fica aquela dúvida, né? Será que nós continuamos a adotar essa tecnologia cada vez mais e mais rápido? Ou será que a gente, na verdade, deve banir tudo de uma vez? Bom, a resposta pode não estar em nenhuma dessas duas alternativas. Muito melhor do que escolher entre dois extremos seria tentar encontrar um meio campo. Encontrar um lugar onde IAs podem correr solta, mas dentro de um certo limite. E assim elas podem se desenvolver lá dentro. Ou seja, nós precisamos construir um cercadinho de regras que limite as IAs. Dessa forma, elas teriam a liberdade de trazer inovações, como novos empregos, mas as regras evitariam que elas causem perdas massivas de empregos. Tudo isso, é claro, parece ótimo, mas como a gente iria criar essas regras? Bom, algo que pode nos ajudar a criar essas regras é pensar que nós não necessariamente precisamos proteger empregos, nós precisamos proteger as pessoas. Porque vamos imaginar aqui que se a quantidade de empregos perdidos for exatamente a mesma da quantidade de empregos criados, de repente a gente pode até ter um pouco mais de empregos novos criados, a gente pode ter a impressão de que isso aqui vai ser ótimo, mas é uma impressão errada. A gente está olhando só para os números. É preciso interpretar eles. Porque vamos lá, imagina que você escutou uma notícia num jornal que, sei lá, 100 milhões de empregos foram perdidos para IA, mas 110
milhões foram criados pelas IAs. Então, aparentemente, à primeira vista, é como se as pessoas que perderam esses empregos simplesmente caminhassem para esses novos empregos. E tava tudo certo. E não me entenda mal, isso aqui pode acontecer numa facilidade medonha, mas muitas vezes é bem difícil que isso aconteça. E para visualizar o motivo por trás disso, veja esse cara aqui. Seu nome é Kleber, o operador de telemarketing. E aqui nessa história, Kleber não possui tantos estudos, porque infelizmente a vida não apresentou para ele boas oportunidades para estudar. Ele então acabou apenas concluindo o ensino médio, e foi um ensino médio não tão assim bem feito. E não me entenda mal, não é que todo mundo do telemarketing é assim, mas vamos dizer que nesse caso hipotético desse cidadão que não existe, chamado Kleber, é assim que as coisas aconteceram. É pra fins didáticos, confia em mim. Beleza, então Kleber passou a sua vida inteira como operador de telemarketing. Muito bem. Porém, acontece que um dia lá, quando ele estava recebendo e fazendo ligações, de repente a empresa que ele trabalhou a vida inteira fez uma mudança. A empresa fez um corte em massa em quase todos os operadores de telemarketing dela, o que acabou incluindo Kleber. E essa galera toda foi substituída por IAs. Mas espera, Kleber viu no jornal da sua casa que IAs criaram mais empregos do que destruíram. Então Kleber começou a olhar para esses novos empregos. E aí ele começou a buscar nos aplicativos para conhecer mais essas vagas. E ele estava muito animado, ele pensou, puxa, é tanto emprego novo, eu vou conseguir algo rapidinho. Mas não foi bem assim que aconteceu. Quando ele começa a ver que vagas são essas aqui, ele percebe que uma é para cientista de dados, outra para engenheiro de aprendizado de máquina, especialista em cibersegurança, especialista em ética de IAs, estatísticos e assim por diante. E nenhuma dessas coisas aqui Kleber parecia se encaixar. Tudo isso era muito fora do que ele era capaz de fazer. Como que num dia ele vai deixar de ser operador de telemarketing e no mês seguinte ser, sei lá, um auditor de modelos de IA? É meio complicado. É totalmente injusto sequer esperar isso de Kleber. E bom, Kleber pode ser um trabalhador hipotético, mas muita gente real pode, em menor ou em maior grau, estar em uma situação parecida agora. Para que Kleber pudesse se encaixar nesse novo mercado de trabalho, ele precisaria de algo que ele não teve acesso antes, de uma boa oportunidade para estudar. E assim, provavelmente ele não ia precisar estudar 4 anos numa faculdade, mas ele sim precisaria de algum curso profissionalizante em alguma área que IAs vão criar novas vagas. O problema é que ele não tem condições para pagar por esses estudos, ou sequer noção de que curso ele deveria fazer. E tudo bem que uma empresa poderia pagar e orientar Kleber nos seus estudos. Isso seria muito legal, mas nem sempre isso acontece. Muita gente, se for depender apenas de empresas, vai acabar ficando na mão. E a única maneira de diversas pessoas nessa situação de Kleber não ficarem na mão de maneira sistemática seria com a ajuda do governo. O governo brasileiro poderia, por exemplo, criar uma lei que falasse que as empresas, ao invés de pagar um certo imposto para o governo, podem usar esse dinheiro para pagar os estudos de pessoas como Kleber e também orientar ele. Isso poderia ser, na verdade, muito interessante e poderia, inclusive, ser uma grande regra daqui desses cercadinhos. Porém, isso não resolveria completamente o problema. Porque assim, imagine que Kleber, quando está recebendo esse dinheiro está sendo para estudar. Porém, se ele está desempregado, ele vai precisar de dinheiro não para estudo, mas para comer, por exemplo. Com isso, esse rapaz aqui poderia tentar arranjar um emprego. E aí, se ele não conseguisse na área dele, ele poderia acabar indo para uma outra área que não tem nada a ver com os estudos que ele está fazendo. E isso pode talvez deixar ele mais cansado e quem sabe fazer ele abandonar os estudos para poder tentar sobreviver. Então, o ideal seria que, enquanto que seus estudos estão sendo pagos com um dinheiro que ia para o governo, mas acaba indo para ele, assim ele consegue estudar. Além disso, o governo diretamente poderia dar algum dinheiro para Kleber poder se sustentar, poder se alimentar e evitar que ele acabe indo para um caminho diferente dos estudos. E essa ajuda mais direta do governo, isso certamente seria uma outra regra desse cercadinho aqui. O governo pagaria
um sistema de proteção social. E fora isso, esse cercadinho poderia ter outras regras. Regras que encorajam a colaboração entre humano e IA. Assim, na medida do possível, IAs não iriam substituir, mas apenas aumentar a produtividade dos trabalhadores. E além disso, seria bom ter regras sobre a ética das IAs, que faz com que elas não aumentem a desigualdade de renda na sociedade e sempre tenham humanos supervisionando as decisões delas. E digamos que ainda seria legal ter regras para desenvolver IAs para maximizar a criação de novos empregos, que também é bem importante. E por fim, dá até para dizer que dá para ter umas regras para taxar a automação. Com isso se gera dinheiro para o governo para ele gastar com um sistema de proteção social dos desempregados pelas IAs, por exemplo. Tudo bem que algumas dessas regras talvez sejam meio polêmicas para algumas pessoas e não necessariamente o governo de um país como o Brasil deve fazer exatamente como foi dito aqui. Eu não tenho a menor pretensão de bater o martelo aqui enquanto a esse assunto. Mas uma coisa é fato, IAs estão mudando o mundo tão rápido que as leis não estão acompanhando o ritmo de tantas mudanças. E nós precisamos de regras para todos os setores da economia. E é óbvio que para IAs não seria diferente. O que nós precisamos é ter mais urgência para debater mais como criar essas regras para essa tecnologia, para tentar tirar o melhor dela sem tantos efeitos negativos, porque são esses efeitos que, deixados sem equilíbrio, podem destruir o Brasil ou outro país como nós o conhecemos. E a vida como nós a conhecemos pode habitar algum lugar do nosso sistema solar. Agora, para saber qual que seria o maior habitat para a vida extraterrestre, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste. E me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos. E tchau!